Olá, gente! Na aula de hoje nós vamos falar sobre a formação da postura científica. Eu quero chamar bastante a atenção de vocês para essa aula, que é uma aula bem curtinha, mas muito significativa para a nossa disciplina Metodologia Científica. Por quê? Porque nós precisamos realmente ter clareza de como deve ser a postura do cientista, ou seja, a postura de todas as pessoas que se aventuram a desenvolver uma pesquisa científica. Então, antes da gente começar a falar necessariamente, especificamente, sobre os pontos principais dessa aula, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, peguem uma caneta para tomar nota, porque essa aula de hoje merece estar na nossa prova, ok? Então, vamos lá para os pontos principais da nossa aula sobre a formação da postura científica. O primeiro ponto que nós temos que ressaltar aqui são as características do pesquisador. O que vocês acreditam que é importante numa postura científica do pesquisador? Bem, eu vou ressaltar aqui as três principais, mas é claro que você também pode destacar e pontuar algumas outras aí que você achar importante. Tudo bem? Então, a primeira característica do pesquisador é uma postura crítica. É importantíssimo que o estudante, o profissional que esteja investindo nessa área da pesquisa tenha essa característica de ser uma pessoa crítica, de poder olhar para o conteúdo que ele está estudando, o assunto, o tema, de forma crítica, de forma a questionar os autores e o próprio conteúdo que vai ser abordado ali. Só assim é possível, de fato, avançar dentro de alguma temática e trazer, talvez, até mesmo algo novo e original. Outro ponto importantíssimo da característica do pesquisador é ser objetivo. Ele precisa ter objetividade. Por quê? Porque senão ao longo do processo ele pode se perder e o foco principal da pesquisa não será alcançado. Então, cuidado. Objetividade também é outra característica muito importante. E por último, eu ressalto também a característica do pesquisador como primordial ele ser o quê? Racional. É importantíssimo que o pesquisador ele tenha esse raciocínio linear, que ele pense de forma início, meio e fim, né, de algo linear, para facilitar realmente o desenvolvimento da pesquisa. Então, as características da postura científica, quais são? O pesquisador precisa ser crítico, objetivo e racional. Bem, que outras então você acrescentaria como características importantes de uma postura científica? Você também pode pontuar aí. Não deixe de anotar para a gente poder discutir na aula de revisão da prova. Combinado? Bem, vamos falar então agora das qualidades dessa postura científica ou da postura desse pesquisador. Quais as qualidades da pessoa que desenvolve uma pesquisa? A primeira, honestidade, que eu não preciso nem discorrer sobre isso. É necessário que você seja honesto com seus dados, com o público que você vai trabalhar, com o uso de citações de autores, fazendo as referências necessárias em respeito à lei, né? Porque isso hoje é plágio e da cadeia. Então, honestidade é muito importante. Imparcialidade é importantíssimo também. Imparcialidade você também pode entender como neutralidade. É importante que o pesquisador seja neutro. O que isso quer dizer? Ele não pode deixar que a sua subjetividade, ou seja, as suas opiniões, as suas vivências, as suas experiências interfiram na análise dos seus dados ou na conclusão desses dados. Combinado? Então, honestidade, imparcialidade e outro ponto importantíssimo, liberdade intelectual. Também é uma qualidade da postura científica. Por mais que nós tenhamos aí todo um método, toda uma forma de como fazer e de como realizar a pesquisa,
A liberdade intelectual é fundamental para que a pesquisa seja realizada da forma mais completa possível, né? Ou seja, nós podemos buscar aí formas diferentes e também o máximo de informação possível para contemplar o meu problema de pesquisa, o meu objetivo, o meu objeto de pesquisa. Tudo bem? E aí, por último, nós temos que reforçar por que a postura científica é importante, né? Por que esse tema é colocado como uma das nossas aulas da disciplina Metodologia Científica. Ela é importante por quê? Porque ao você apresentar uma postura científica, você tem como passar o quê? Credibilidade, que é importantíssimo. Pesquisa científica nenhuma que não tenha credibilidade tem respaldo e tem vigor ou permanece viva e sendo usada por outros pesquisadores. Então, credibilidade é importantíssimo. Outra importância da postura científica é a verificabilidade dos procedimentos. O que isso quer dizer? Por isso que a metodologia é tão importante. Verificabilidade quer dizer que a sua pesquisa ela pode ser verificada. Para que ela seja verificada, você precisa o quê? Ter uma metodologia explicando passo a passo como que ela aconteceu, como ela foi realizada. E por último, outra justificativa aí sobre a importância da postura científica é a capacidade de replicar resultados. O que isso quer dizer? Toda pesquisa, ela precisa ter essa capacidade, ou seja, ela precisa possibilitar a replicação dos resultados. Outra pessoa pode vir, ela pode pegar a minha pesquisa como referência, né? Utilizar a metodologia que eu utilizei e replicar como um outro grupo de pessoas que não o mesmo que eu realizei. Graças a uma metodologia bem estruturada, detalhada, que dá esse respaldo para o futuro pesquisador que quer utilizar da minha pesquisa para dar continuidade aos conteúdos ou descobrir novos resultados em campos diferentes ou até mesmo em grupos diferentes. Ficou claro, gente? Então, muito cuidado. A importância da postura científica é relacionada à credibilidade, verificabilidade dos resultados e capacidade de replicar os resultados. Combinado? Gente, só para a gente finalizar, eu gostaria de aproveitar e fazer uma reflexão sobre o que a gente falou nessa aula de hoje, relacionando sobre o filme que eu pedi para vocês assistirem. O filme Um Homem Entre Gigantes. O que vocês acharam que a aula de hoje tem a ver com o filme? Vocês concordam que a postura do ator principal, né, do principal personagem do filme, que ele realmente apresentou uma postura científica? Que ele realmente foi crítico, objetivo, foi racional? Nós vamos discutir isso na nossa aula de tirar dúvidas, viu? Na nossa próxima aula a gente discute e nós vamos relacionar então não só essa aula, mas as outras que também que terão afinidade com o filme, e nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, sobre a história do filme Um Homem Entre Gigantes, ok? Então, por hoje, é esse o recado que eu quero passar para vocês, é esse o conteúdo que eu fiquei de trazer para a gente discutir. Anotem as dúvidas de vocês e não se esqueçam que nós teremos uma aula só para tirar dúvidas, ok? Bem, espero vocês na próxima aula. Eu te respeito e até a próxima.